Olá, hoje nós estamos estudando o livro de Gênesis. A segunda parte é sobre a criação dos céus e da terra. O livro de Gênesis é o livro que nos introduz à Bíblia. O livro de Gênesis é a base de toda a Bíblia. Quando nós olhamos para os céus, a terra, as plantas, os animais, quando olhamos para o universo, para o próprio homem, nós somos confrontados com perguntas que pairam na mente de bilhões de vidas em todo o mundo. Quem criou tudo isso? Como aconteceu? Só a Bíblia tem a resposta para esta e outras indagações que possam surgir na mente do homem. A Bíblia nos conta como tudo começou, desde o início, e também como terminará. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta afirmação do livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, já foi tema de muitos debates. Entretanto, o texto é claro, é enfático ao dizer que tudo que há, visível e invisível, tem um princípio e tem um Criador. O binômio céu e terra indica a totalidade da criação, que é a obra de Deus Pai. Inclusive, no símbolo niceno-constantinopolitano, esse binômio céu e terra, ele é enriquecido com outras palavras. Céu e terra, coisas visíveis e invisíveis. Porque vemos que na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significam tudo que existe. Ou seja, toda a criação. A criação inteira está englobada nessa palavra céu e terra, todo o universo. Isso indica também o laço que, no interior da criação, ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Nós oramos: Pai nosso que estás no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16. E por conseguinte também o céu, que é a glória escatológica, essa glória futura que todos nós esperamos. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que rodeiam a Deus. Deus fez tudo o que existe. Ele é o Senhor e o Criador da terra, do céu e de tudo que neles há. Gênesis 1 disse: no princípio. Essa palavra do hebraico bereshit, quer dizer início, remonta a um tempo desconhecido e remoto, escondido nas eras eternas, que antecede a criação. Mas pouca informação nós temos sobre essa época que antecedeu a criação. O capítulo 1 de Gênesis foca na criação do mundo físico, os céus e a terra. Deus, ele é designado em hebraico pelo nome de Elohim, que é um plural que indica a majestade e a magnitude divina. O nome Elohim acentua a sua glória, o seu poder como Deus Todo-Poderoso. Agora passemos ao que eu chamo de a declaração original, a patente da origem de todo o mundo criado. O livro de Gênesis já apontava para uma doutrina claramente revelada em outras partes da Bíblia, a saber, que se Deus é um,
há uma pluralidade de pessoas na divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que estavam enganjados na obra criadora. O verbo utilizado para descrever a criação do céu e da terra em hebraico é o termo hebraico bara, ou bará. Essa palavra está no singular e significa trazer do nada à existência e moldar sob nova forma. Ou seja, é criar sem usar material pré-existente. O verbo bara tem sempre Deus como sujeito. O céu, a terra e o universo não foram formados a partir de materiais pré-existentes, mas feito do nada. Este versículo declara a grande e importante verdade de que nada foi originado por acaso ou da habilidade de qualquer agente interior que já existia, segundo algumas teorias, mas que o universo inteiro foi produzido pelo poder criador de Deus. Uma das mais definitivas afirmações da Bíblia é esta, se encontra aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus criou. Negar isso é, de fato, recusar toda a Bíblia. É contradizer as afirmações e revelações do autor de todo o Velho Testamento e negar a veracidade de todos os escritores do Novo Testamento que o citam. Nós temos a Trindade presente na criação dos céus e da terra. Na criação de todas as coisas, podemos notar o trabalho conjunto da Trindade. E nós dizemos de uma forma simples que Deus Pai foi o arquiteto da criação, aquele que planejou todos os detalhes. Que Deus Filho foi o executor da criação, aquele que esteve presente e trabalhando em todo o processo. E Deus Espírito Santo foi o decorador da criação. Poeticamente falando, aquele que embelezou os céus e a terra e tudo que há com a sua glória. Portanto, a criação dos céus e da terra foi um trabalho da divindade, porém com diferentes tarefas para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 2, o ato de pairar sobre a desordem, em outras palavras, sobre o caos descrito aqui em Gênesis 1, 2, aponta que o trabalho do Espírito Santo era trazer à existência a vida escondida na terra, ainda inabitável e inacabada. Ou seja, transmitir vida a toda a matéria que seria criada, como o homem, os animais, as plantas, os luminares e outros. Voltamos ao texto inicial. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui nós temos os atos criativos de Deus. E os 3 atos criativos de Deus estão todos eles no capítulo 1 do livro de Gênesis. Nesse capítulo encontramos todo o ato criador de Deus, que são, primeiro, a criação do universo, céus e terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa maravilhosa declaração resume o ato de Deus de trazer à existência a estrutura física do cosmos, o universo tridimensional
composto de tempo, espaço e matéria. Nós dizemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é quando o tempo e o espaço passaram a ser mensuráveis, ou seja, passaram a ser medidos. Porque tudo que havia antes disso, chamamos simplesmente eternidade. Bem, depois da criação do universo, céus e terra, nós temos a criação da vida orgânica, a vida animal. Gênesis capítulo 1, versículo 21. Esse versículo, ele sintetiza o ato de Deus em trazer à existência o componente biológico do universo, a vida animal consciente. E por último, nós temos a criação do gênero humano. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui está o registro da criação do componente espiritual do universo, criado a partir do nada, ou seja, Deus cria os céus e a terra, e desta terra que veio do nada, ele cria o homem, a imagem de Deus, que é localizada unicamente no ser humano. Isso é muito importante. Falemos sobre esse ato criativo original. Segundo as Escrituras, na criação original de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, há um princípio definido, há um período desconhecido e longínquo, oculto da limitada e finitamente humana, o qual vai além da criação de Gênesis 1, versículo 1. A criação original fala de uma terra bela, de uma terra esplendorosa. Não cremos numa terra original sem forma e vazia. Vejamos o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 e 13, que assim nos diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Esse texto de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 13, nos fala de um jardim do Éden, chamado Jardim de Deus, com tudo isso. Em que época nós podemos supor que o Jardim do Éden era essa maravilha? Certamente antes da criação do homem, antes do pecado de Lucifer. E cremos que essa rebelião de Lucifer fez com que essa terra original, que vemos aqui no capítulo 28 de Ezequiel, viesse a ser a terra que encontramos em Gênesis capítulo 2, que é uma terra cósmica. Eu me pergunto, será que um Deus perfeito seria criador ou autor de uma obra imperfeita, desordenada, sem forma, em estado de caos e vazio? Se não é assim, então alguma coisa aconteceu entre Gênesis 1 e 1:2, que essa terra que vimos no livro do profeta Ezequiel, com toda essa maravilha, esse Éden maravilhoso, veio a se transformar
no que nós vemos no capítulo 1, versículo 2. Ou seja, a rebelião de Lúcifer e seu derrocamento dos céus à terra, aconteceu o que nós lemos. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, mesmo depois da catástrofe, Deus não abandonou a terra que ele criara. E se aqui no versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo, não podemos entender um Deus de luz, autor de uma terra em trevas. Trevas e luz não se combinam. O texto diz que a terra estava sem forma e vazia, no versículo 2, do hebraico tohu vabou. Esta expressão passa um único conceito, que é o conceito de caos. E diz que, além de estar sem forma e vazia, havia trevas, que é do hebraico shosé, e havia abismo, do hebraico terrom. Isso retratam o caos, o desastre e a devastação que havia em Gênesis 1, 2. Assim que eu afirmo que em Gênesis 1, 2 vamos encontrar uma terra totalmente diferente da que foi originalmente criada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Alguma coisa aconteceu que provocou esta mudança. Não sabemos quantos anos, eras ou milhões de anos passaram entre Gênesis 1 e 1, 2. Quanto tempo a terra ficou assim, em estado de caos? A Bíblia não nos revela. Agora, quando nós lemos Isaías capítulo 45, no versículo 18, ali diz claramente que Deus não criou a terra em vão. E no original hebraico é usada a mesma expressão que traduz Gênesis 1, 2, sem forma e vazia. Ou seja, tohu e vebou. Façamos uma comparação com a terra de Ezequiel 28, 12 a 16. E nós vamos ver o maravilhoso que era essa terra original. Mas aí aparece a figura de Lúcifer como um querubim ungido, como um guardião da terra original antes do homem ser criado. O texto de Ezequiel 28, 12 e 13 nos fala de uma terra, como comentamos aqui, totalmente diferente do que vamos encontrar no capítulo 1, versículo 12 de Gênesis. Nos fala de uma terra linda, com pedras preciosas, com esmeralda, totalmente diferente de um estado de caos. Nós sabemos que, antes da rebelião de Lúcifer, não existia pecado. Assim que, se Adão, sendo segundo as Escrituras, o primeiro homem da terra, veio a conhecer o pecado, se entende claramente que a rebelião de Lúcifer, o pai do pecado, só pode ter acontecido entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. E como consequência desta rebelião, a rebelião de Lúcifer, que foi lançado sobre a terra, sobreveio o estado caótico ou sem forma e vazia da terra, conhecido no versículo 2 de Gênesis capítulo 1 como a terra cósmica. Agora, se vamos ao livro do profeta Isaías, ele nos apresenta o relato de como foi a caída de Lúcifer, logo depois de haver se rebelado contra a autoridade de Deus. E Isaías disse:
como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas nações, aqui, nações dos anjos, e dizia no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse é o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15. Então encontramos uma terra em estado caótico. Mas Deus, que criou a terra com um propósito definido, ele restaura a terra originalmente criada, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se você analisa de Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 25, você vai ver a descrição de 7 dias, que muitos chamam de dias da criação. Aí você vê como o Senhor Deus formou o homem, como ele formou a mulher, como ele os colocou no jardim do Éden, no paraíso, restaurado. Eu chamo esse período de semana da reordenação do universo criado. Não apenas a Terra, mas todo o universo. No primeiro dia, Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. A luz é criação de Deus, totalmente oposta às trevas. Isso no primeiro dia. No segundo dia, Gênesis capítulo 1, versículo 16. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aqui a palavra hebraica ráquia significa simplesmente expansão ou espaço. E esse texto se refere a esse espaço, a essa expansão que separa as águas das nuvens, que estão nas partes mais altas, da água dos mares. E tudo que está embaixo, mar, rio, etc. A isso nós chamamos, a esse espaço entre água de cima, nuvens, e água de baixo, mar, rios, oceanos, nós chamamos atmosfera. Tudo isso no segundo dia. No terceiro dia, Gênesis, já no versículo 11, disse, e disse Deus, produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Aqui neste versículo, nós podemos considerar a origem da vida em sua forma mais baixa. São especificadas aqui 3 classes de vida vegetal. A erva, depois a erva que dá semente e a árvore que dá fruto. A primeira, a erva, é um organismo mais simples. A segunda, a erva que dá semente, já é mais complexa, tendo um ramo e se propaga através de suas sementes. Já a terceira é mais complexa ainda, pois tem ramos de madeira e por isso pode elevar-se do chão, dar fruto que contém a semente para a sua propagação. Tudo isso no terceiro dia. No quarto dia, Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus, haja
haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Notamos que no primeiro versículo do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos a declaração que estabelece a criação dos céus e terra. Portanto, aqui, nesse quarto dia, não se refere à criação dos corpos celestes, porque não se emprega a palavra criar, mas indica seus ofícios de utilidade para a terra, depois da restauração do estado caótico de Gênesis 1, 2. No quinto dia, Gênesis capítulo 1, versículo 20, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Nós sabemos que a maioria das vidas está nos mares e nos rios. A fecundidade dos peixes é algo grandioso que o homem não pode nem imaginar. Isso é o fiel cumprimento da palavra de Deus. Depois nós temos no capítulo 1, versículo 24 a 27. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Só depois disso é que vem a criação do homem, que é um tema de outro estudo, o próximo estudo. Mas vamos citar Gênesis capítulo 1, versículo 26, porque nesse estudo queremos nos ater apenas à criação dos céus e da terra. Disse assim o texto de Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui nós vemos que no sexto dia da criação, depois de concluir sua ação criadora, Deus sentiu a necessidade de algo mais pessoal, algo mais inteligente e que pudesse ter comunicação direta com Ele. Aqui se deu a criação do homem. Mas, quando falamos sobre a criação dos céus e da terra, não podemos nos furtar de falar sobre a existência dos anjos. A existência dos anjos é uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, e que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjo, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. E como se dá a origem dos anjos? A época de sua criação não é indicada com precisão em nenhuma parte da Bíblia, mas é provável que tenham se dado juntamente ou com a criação dos céus, ou pode ter sido antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Não sabemos quando foram criados os anjos, mas vemos no livro de Jó, no capítulo 38, a partir do versículo 4, que jubilavam todos os filhos de Deus quando ele lançava os fundamentos da terra. Baseado nesse texto, eu me inclino a dizer que os anjos foram criados antes de Gênesis 1:1. Que os anjos não existem, isso é sem
nenhuma base para afirmar tal disparate. Os anjos são encontrados em toda a Bíblia, desde a criação. Segundo a Escritura, muito antes da criação do homem, Deus criou uma inumerável companhia de seres chamados anjos. Tal como os homens, eles têm personalidade, inteligência e responsabilidade moral. Sua natureza não inclui o corpo físico, a não ser que entendamos que eles são corpos de uma ordem espiritual. Ainda que muitas vezes eles podem ser vistos em corpos e aparecer como homens. Como você vê o texto de Mateus capítulo 18, você vê no caso de Sodoma e Gomorra também. Nós vemos também que os anjos não experimentam aumento em seu número através do nascimento, nem experiência física de morte ou cessação de existência. Tudo isso foi criado por Deus. Esse Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus que criou o homem. Esse Deus que se preocupou com o homem. Se ele se preocupou com a terra, quando veio a estar no seu estado de caos, no versículo 2, também ele se preocupou com o homem, quando este entrou em um estado de caos, depois do pecado. Mas isso é um assunto para outro estudo. Meus queridos, que Deus lhes abençoe.